Ainda de pé, enquanto o grupo de louvor vem aqui à frente, Hebreus capítulo 12, versículo 2, vai dizer: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabem? Todos nós conhecemos fé. O que é fé? Epá, isso até parece um bando de crentes que sabe do que está a falar. Estão a citar versículo bíblico e tudo. É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. É isso, irmãos. A fé é acreditar. É ter mesmo a certeza, mesmo quando tudo parece contrário. Mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. E nós vamos começar esse ato de culto lembrando do autor e consumador da nossa fé. Porque por vezes nós passamos por dificuldades. Por vezes a nossa vida não está tranquila como um mar calmo. Ela está agitada. E nessas horas a nossa fé é provada. E com isso Deus nos dá a chance de crescer um pouco mais. Cada montanha, cada vale, cada deserto e cada mar que eu e tu atravessamos na nossa vida nos levam para mais perto do autor e consumador da nossa fé. Portanto, vamos juntos começar esse ato cantando Rompendo em Fé. Cantar essa música. Nós vamos cantar lá do início, mas eu não queria que tu apenas cantasse. Eu queria que tu prestasse atenção no que estás a cantar. Eu queria que tu pensasse nas lutas que estás a atravessar e percebesse que Jesus, o autor e consumador da nossa fé, sempre será maior que as suas dificuldades. Ele sempre será maior que os seus problemas. Ele não vai te livrar das dificuldades. Ele vai te livrar nas dificuldades. Quando estiver a passar pelos problemas, agarre-se a Jesus com fé e Ele vai te fazer andar por sobre as águas. Vamos cantar cada vez. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu. Nunca serão maiores que Ele. E não vão me impedir
vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, Rompendo em fé. rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Declare mais uma vez. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Que nós possamos verdadeiramente romper em fé a cada dia, ultrapassar as barreiras e as dificuldades na fé do Senhor. E sabem, a Bíblia fala muito sobre fé, ao ponto que eu não consegui escolher um texto para lermos essa manhã. Se os irmãos derem conta no boletim, está escrito leitura bíblica, vários textos, porque realmente não dava para escolher um verso sobre fé. Então nós vamos fazer uma leitura de um pequeno compilado de versículos. Vai ser projetado e nós poderemos ler da forma que estará ali. Quando diz dirigente, serei eu a ler, congregação, leia então os irmãos e todos juntos. Mas vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre fé. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém. É isso. Isso é a fé. A fé que é impossível agradar a Deus se não a tivermos. A sua fé é contemplada por Deus todos os dias. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, porque Ele vê o coração, responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter a resposta sem a fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete.
já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Nossa fé. Nossa fé Jesus contemplará. Aleluia. Vamos acompanhar a Tatiana numa palavra de oração ao Senhor. Senhor nosso Pai, agradeço muito mais aquilo que nos estás a dar e te agradeço por estarmos aqui na tua casa para te louvar e agradecer ao Senhor. Fica connosco durante este curso e abençoe. Este peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós ainda não fazemos o levantamento de dízimos e ofertas durante o ato de culto. Em breve vamos voltar a fazê-lo. Nós fazemos na saída, mas é importante nós lembrarmos que tudo o que temos e somos vem do Senhor. Portanto, nós vamos cantar o cântico firme nas promessas do Senhor Jesus e durante esse tempo poderás falar com Deus e entregar a Ele aquilo que tens, aquilo que és. Sabem, eu costumo dizer isso, Deus não está preocupado com a sua carteira, Ele está preocupado com a sua vida. E se você nos visita essa manhã, não se sinta nem um pouco constrangido, é um momento onde nós devolvemos a Deus um pouco daquilo que Ele nos tem abençoado. Nós vamos cantar firme nas promessas, consagrando as nossas vidas, os nossos dízimos e ofertas ao Senhor durante esse tempo também. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme
estamos firmes nas promessas que Tu fizestes. E Tu prometeste, ó Deus, que Tu estarias presente quando nos reuníssemos em Teu nome. Por isso acreditamos que Tu estás aqui. Nós acreditamos nas promessas que o Senhor um dia voltaria para nos buscar. E por isso ansiamos por esse dia, Senhor. Nós acreditamos nas promessas que dizem que mesmo quando passássemos por tribulações, nós não deveríamos temer, porque Tu vencestes o mundo, Senhor. Tu vencestes as tribulações e nós acreditamos que Tu estarás conosco todos os dias até a consumação dos séculos, conforme Tu prometestes. Nós também acreditamos, Senhor, que jamais faltaria pão na mesa de um justo. Nós cremos, Senhor, que Tu cumpres as Tuas promessas e por isso consagramos a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, tudo o que temos e tudo o que somos está nas Tuas mãos, Senhor, porque Tu és o autor e consumador da nossa fé. Fica conosco, abençoa o restante desse culto, prepara também os nossos corações para a mensagem e, ó Deus, quando tudo aquilo que Tu queres fazer não seja impedido por nós sejamos apenas facilitadores daquilo que Tu tens, ó Pai, porque estamos aqui para Te servir em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16. Hoje as nossas irmãs diaconisas vão fazer a pregação comigo. Elas não sabem, mas vão. O que é que diz o texto de Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16? Não me envergonho. Não me envergonho. Não me envergonho de quê? Não me envergonho do Evangelho. Do Evangelho? De quem? De Cristo. Não me envergonho de Cristo. Eu não disse que elas iam pregar. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. Temos, porventura, nós vergonha do Evangelho de Cristo? Não? Podemos afirmar isso aqui perante toda a igreja? Temos a certeza, não é? Temos esta convicção. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porquê? O que é que diz o texto? Porque Ele é o poder. Ele é o poder. Ele é o poder de quem? Do pastor, da igreja, do universo, do Putin. Muito menos. Ele é o poder de Deus. Meus irmãos, como igreja, nós temos de ter esta convicção plena. O Evangelho não é poder de alguém, de humano, de igreja, de grupo, de seleção, de homem, de mulher, de preto ou de branco, de amarelo ou de vermelho, mas ele é o poder de Deus. E é o poder de Deus para fazer o quê? Para a salvação. Minha irmã, tu és salva? Sim, sou. És? Tens essa convicção? Tenho, porque Jesus justificou o meu pecado. É o meu Salvador. Os irmãos que vão fazer a classe, vão dar o seu testemunho de profissão de fé, aprendam. Já estão aqui as respostas. A nossa irmã já está a falar para vocês. Porque Jesus justificou o meu pecado. A irmã tem a convicção que é salva. Com certeza. Porquê? Com toda a certeza. Com toda a certeza. Porquê? Porque a irmã é boa pessoa. Não. Porque a irmã cuida dos pobrezinhos. Não. Também não. Então porquê? Não é por aí. Então? Não é por aí, não é pelas obras. Não é pelas obras. Mas é porquê? Pelo sangue de Jesus Cristo. Pelo sangue de Jesus Cristo. Que Ele verteu onde? E a palavra do Senhor nos ensina que isso é graça. O que é que significa graça? Favor não merecido. Ela é graça de Deus que nós usufruímos através de quê? Através do sangue de Cristo. Através Da cruz. da cruz de Cristo. E nela nós temos fé. Fé. Os irmãos viram o boletim hoje. Sola. O que é que está escrito na vossa? Sola fede. Nós entramos naquilo que é chamado o mês da Reforma. Reforma protestante. Eu quero dizer aos irmãos, nós não somos protestantes, nós somos evangélicos. Sabem qual é a diferença? Não? Um dia deste a gente explica. Mas é muito simples.
no século XVI. De facto, a Reforma Protestante ganhou corpo, mas ela começou muito antes. Ela começou no século XIII, mais exatamente quando homens e mulheres se concentraram e perceberam que se tinham desviado, a Igreja Cristã tinha-se desviado da palavra de Deus. E muitos homens começaram uma luta titânica para dizer: temos que voltar à Bíblia, temos que voltar à Bíblia, temos que voltar à Bíblia. Porque se criou uma ideia muito simples. A autoridade não era da palavra, mas a autoridade era da Igreja. E quando os homens passaram a autoridade para a Igreja, o que é que aconteceu? A Igreja é constituída por homens. E os homens o que é que fazem? Falham. Os homens são falíveis. Maldito o homem que... Muito bem. Não sei quem falou mais alto, mas falou bem. É isso mesmo. Maldito o homem que confia no homem. Então Paulo vai fazer esta afirmação extraordinária. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque Ele é o poder de Deus para a salvação, tanto de quem? Tanto do judeu como do grego, ou seja, para toda a humanidade. Meus irmãos, com este mesmo conceito, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Vamos fazer a distribuição do pão. O pão que nos lembra o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, entregando o seu próprio corpo, para que nós pudéssemos ser, conforme dito e bem, justificados. E ao fazer esta cerimónia, nós estamos a fazer um memorial. Nós o fazemos em memória do Senhor Jesus. Porque foi isso que Ele próprio nos ensinou. Fazei isto em memória de mim. Eu quero dizer aos meus irmãos que este pão sempre foi pão e sempre será pão. Ele em si não tem nada de especial, mas ele simboliza o corpo de Cristo na cruz, dado em nosso lugar. E, meus irmãos, deve participar desta ceia aqueles que já deram o seu testemunho nas águas do batismo. Se ainda não deu o seu testemunho nas águas do batismo, não tome do pão, porque está-se a condenar a si próprio, porque está numa mentira. Mas se já desceu às águas, se já testemunhou o seu amor pelo Senhor Jesus e a compreensão pelo sacrifício que Ele fez em seu lugar, então participe da ceia do Senhor, assumindo a responsabilidade. Porque isto, meus irmãos, não é apenas um cerimonial, é um testemunho de fé, é um testemunho de crença. Nós acreditamos que Jesus veio, nós acreditamos que o Senhor Jesus morreu, nós acreditamos que Ele ressuscitou e depois de ressuscitado, Ele ascendeu aos céus, mas Ele fez uma promessa. Qual foi a promessa? Voltarei para vós, porque eu quero que onde eu estiver, vós estejais também. E mais, quando Ele instituiu esta ceia perante os seus discípulos, Ele disse: não voltarei a beber do fruto da vide até que o volte a fazer no reino de meu Pai. Crês tu isto? Este é o desafio para todos nós. E este é um momento muito especial que a Igreja vive. Eu vou pedir à irmã Lourdes o favor de nos dirigir numa palavra de oração, agradecendo a Deus, porque efetivamente o Senhor se revelou ao nosso coração e nós sabemos que temos salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por podermos estar, Senhor, aqui na Tua presença, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que fizeste, por tudo aquilo que Tu és, por tudo aquilo que Tu fazes nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nunca saberemos agradecer, Senhor, tudo aquilo que Tu fizeste, tudo aquilo que Tu sofreste, a Tua entrega, Senhor, o Teu amor por cada um de nós, Pai. Somos pequenos demais, Senhor, mas nos prostramos aos Teus pés, Senhor, para Te adorar, para Te glorificar, para Te honrar, Senhor.
para engrandecer o teu nome, Senhor, porque não há outro como tu. Tu és aquele que deu a vida por nós. Tu és aquele que se entregou voluntariamente, sabendo o que ias sofrer, mas por amor a nós, Pai, tu o fizeste. E deixaste escrito: fazei isto em memória de mim. Então é em tua memória, Senhor, que tomamos este pão e este cálice, Pai, para honra e glória do teu nome, Senhor. Amém. Perdoa-nos as nossas falhas, Pai. Perdoa-nos, Pai, porque quantas vezes nós falhamos, Pai. Mas ajuda-nos a cada dia a sermos diferentes, a estarmos mais perto da tua vontade. Amém. A fazer, Senhor, aquilo que tu queres que nós façamos, Pai. Ajuda-nos, Pai, a cada dia e te agradecemos, porque não há outro igual a ti, Pai. Amém. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu sei que tenho uma missão para cumprir, proclamar salvação em Cristo Jesus. Eu quero agradecer a todos aqueles que foram antes de mim, porque eles trouxeram esta palavra até nós. É bom que nós interiorizemos e compreendamos que agora cabe-nos a nós transmitir àqueles que virão depois de nós. E nós queremos que muitos venham depois de nós e possam continuar a proclamar esta palavra. E que também eles digam:
eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Conforme tenho dito e volto a repetir, meus irmãos, aquilo que agarrou Jesus à cruz não foram os escravos. Aquilo que agarrou Jesus àquela cruz não foi o poder romano. Aquilo que agarrou Jesus àquela cruz não foi a religião. Aquilo que agarrou Jesus à cruz foi o amor que Ele tem por cada um de nós. O amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Em memória do Senhor Jesus, comamos deste pão. Em Romanos capítulo 1, verso 17, nós lemos: pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. E, meus irmãos, quando o justo vive da fé, ele descobre a verdade. Porque a justiça de Deus se manifesta. E o homem entende claramente quem Deus é, quem Jesus é, o ministério que Jesus trouxe, a forma como Ele o declarou ao homem, como Ele o demonstrou. E nós compreendemos a verdade. E o próprio Senhor Jesus disse que quando nós temos um encontro pessoal com Ele, nós descobrimos a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E para irmos a Deus, nós temos que seguir este caminho, esta verdade e esta vida. E o caminho é Cristo. Eu conto-vos no boletim a história de um homem. E um homem que vivia profundamente amargurado. Era um homem muito inteligente. Era um homem que com 16 anos ele começou a fazer estudos superiores. Um certo dia ele caminhava pela estrada e havia trovoada e houve um raio que quase o atingiu. E aquele homem ficou em pânico porque ele dizia: se eu agora morresse eu ia para o inferno. Ele não tinha paz no seu coração. Ele rapidamente procurou entrar num mosteiro e começou a estudar teologia. E aquele homem vivia amargurado porque dizia: eu se morrer hoje eu vou para o inferno. Porque eu tenho tanto pecado, eu fiz tanta coisa mal, eu tenho tanto mal em mim, eu não posso herdar o céu porque eu não sou boa pessoa. Até que na sua leitura ele chegou a este texto. E quando ele se depara com Romanos 1,17, ele diz: o justo viverá da fé. E ele pensou e disse: alto, se é pela fé, então eu se tiver fé na pessoa correta que é Jesus Cristo, então eu estou salvo. Não depende das minhas capacidades, não depende da minha inteligência, não depende do meu saber. Eu só preciso ter fé na pessoa certa, porque Ele já fez o sacrifício que redime a minha vida para todo o sempre. E esse homem chamava-se Martinho Lutero. E este homem é a face da Reforma Protestante do século XVI, mas muitos mais houve. E nós iremos falar de alguns deles durante este mês. E vamos ver como aqueles homens fizeram uma revolução que ainda hoje perdura. Porque a partir dali nasce o mundo do pensamento atual, chamado século das luzes, e começa o iluminismo, e começam a perguntar-se quem é, e começam a desfazer-se muitos mitos, e começam a cair muitas ideias, e o mundo avança no seu pensamento. Mas o pensamento básico que o homem precisava de ter, ele o está a perder. Porque a figura do próprio Deus se tem desvanecido para se criarem outras figuras no seu lugar. E o homem evolui na ciência, mas vai retroceder na sua ligação e no seu conhecimento de Deus. E é este o mundo em que nós vivemos. E nós ficamos preocupados com tudo isto, meus irmãos. E nós perguntamos porquê. E nós queremos saber porquê.
não podemos perder o foco daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele trouxe até cada um de nós. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus derreteu o seu sangue. Ele foi derramado. Nós olhamos para estes cálices e nós precisamos de fazer uma transposição muito grande entre aquilo que este vinho representa e a realidade que foi vivida naquela cruz. E sabem, meus irmãos, eu não sou capaz de entender todo este grande mistério. Os desígnios de Deus, eles são insondáveis. Os desígnios do Senhor nós não o compreendemos na sua totalidade. E a ideia que Jesus teve ao instituir a ceia, Ele instituiu de uma forma tão extraordinária. Já viram a simplicidade de cada um destes cálices? Tem apenas vinho. Se estivéssemos no Brasil, teria suco de uva. Na grande maioria das igrejas, se não em todas. Mas tem o mesmo simbolismo. Porquê? Meus irmãos, eu pergunto muitas vezes a mim próprio, porquê que Jesus veio para derramar o seu sangue em meu lugar? O que é que isso significa na minha vida, no meu dia-a-dia? Que valor é que isto tem? Como é que eu interpreto isto no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com a minha esposa, com o meu marido, com a minha irmã, com o meu irmão, com o meu vizinho, com o meu colega de trabalho? O que é que isto significa? Se eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, isto tem que ter um significado profundo na minha vida. E se nós vivemos de fé em fé, então nós cada dia somos estimulados a aumentar a nossa fé, a procurar conhecer mais Deus e a deixar que Ele nos encha cada vez mais de si próprio, para que a minha vida faça sentido, para que eu saiba que um dia estarei com o meu Senhor. Crês tu isto? Eu vou pedir à nossa irmã Luísa Félix o favor de nos dirigir numa palavra de oração. Bendito Senhor Jesus. O Senhor, quando estava tomando a ceia com os discípulos, disse: desejei muito tomar esta ceia convosco. Também nós nos alegramos nesta hora, Senhor, por podermos estar aqui contigo, Senhor, sabendo que Tu estás connosco neste momento, Senhor, e podermos tomar a ceia contigo, dizendo: obrigado, Senhor Jesus, porque morreste naquela cruz, derramaste o Teu sangue por mim, por nós, Senhor. Amém. Amém. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Ao
podemos ir viver com os nossos irmãos em Cristo, nós podemos viver com o Senhor. Só depende de nós. Aceita este desafio. Não tenhas vergonha do Evangelho de Cristo, porque Ele é o poder de Deus para te salvar. Em memória do Senhor Jesus, bebamos deste cálice. Vamos terminar o nosso culto, meus irmãos, cantando este coro: o meu Redentor vive para sempre. Sim, o meu Redentor vive para sempre. Ele está na glória, Ele está no controle de todas as coisas. Ele é o meu Senhor. Vamos ficar de pé para cantarmos: o meu Redentor vive para sempre. Eu sei que salvo estou, seu sangue me libertou, creio sim, creio sim. Toda a culpa, Toda a culpa ele levou, toda a dor, toda a dor na cruz suportou, creio sim, creio sim. Jesus venceu. Jesus venceu, sua vitória proclamarei, o meu Redentor vive para sempre, o meu Redentor vive para sempre. Vá, vocês sabem a música, não é difícil. Nós temos fé. Jesus ressuscitou. Celebramos a ceia lembrando isso. Vamos cantar com alegria. Eu sei que salvo estou. Eu sei que salvo estou, seu sangue me libertou, creio sim, creio sim. Toda a culpa, Toda a culpa ele levou, toda a dor na cruz suportou, creio sim, creio sim. Jesus venceu. Jesus venceu, sua vitória proclamarei, o meu Redentor vive para sempre, o meu Redentor vive para Me restaurou. me restaurou, me libertou, com gozo louvarei seu nome, seu reino anunciarei. O meu Redentor vive para sempre, o meu Redentor vive para Mais uma vez, meu Redentor. o meu Redentor vive para sempre, o meu Redentor vive É por isso que a nossa fé não é vã. Porque o meu Redentor, para sempre, sempre, nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive para todo sempre e sempre. Sabemos que o nosso Redentor vive para sempre e nós viveremos com Ele.
Que a bênção de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, o seu amado Filho, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém.